Boa noite. Aqui é Márcia Scaramella falando, sócia da área comercial da TAG Investimentos. E venho compartilhar com vocês uma vasta apresentação sobre o tema pandemia, elaborada por nosso economista consultor Lívio Ribeiro, que é associado ao Instituto Brasileiro de Economia, FGV Rio de Janeiro, e também responsável pela cobertura macroeconômica de China e Brasil, com foco no setor externo. Esperamos contribuir com informações sobre esse momento tão delicado que estamos vivendo e, caso tenham quaisquer questionamentos que queiram endereçar ao Lívio, favor nos encaminhar e-mail no comercial@taginvest.com.br ou então procure diretamente seu officer. Boa apresentação. Boa tarde a todos. Aqui fala Lívio Ribeiro, da BRCG Consultoria Econômica, para fazer a apresentação mensal de março de 2020, pandemia, informações, cenários e linhas de atuação. Certamente nós preferíamos estar juntos ao vivo, mas o ambiente hoje não permite isso. Mas isso não significa que nós não possamos estar juntos. A ideia dessa apresentação é tentar limpar um pouco o ruído em torno de muita informação disponível, mas ao mesmo tempo muito desencontro e muito pouca definição sobre quais serão os caminhos futuros. Esse evento do coronavírus, ele é um clássico cisne negro, no sentido de ter sido completamente inesperado, imprevisível e com reverberações completamente incertas. É muito importante nos atermos às melhores informações possíveis. Então, durante essa apresentação, todos os dados relativos à infecção serão estritamente obtidos na Organização Mundial do Comércio, Saúde, sendo compilados pela Johns Hopkins com um app de internet atualizado quase minuto a minuto. Uma série de políticas de apoio estão sendo implementadas no mundo, seja no mundo desenvolvido, seja em países emergentes como o Brasil. Um cenário absolutamente fluido, que muda praticamente de hora em hora. Uma questão extremamente importante nesse evento. Absolutamente ninguém, e eu incluído, tem capacidade de fazer números e projeções que sejam livres de enorme risco. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe como, quando e de que forma essa situação vai se desenrolar nos próximos meses. Algumas certezas, entre aspas, nós temos. A piora ainda vai continuar nos próximos meses. Nós temos alguns cases de contenção inicial da infecção, e isso é importante. A primeira onda de infecção, tipicamente, epidemias como essa no passado, elas varrem o planeta ou as regiões afetadas em inúmeras ondas, sendo que também, tipicamente, as ondas posteriores são menores do que as iniciais, até o ponto de chegar-se de remuneração de rebanho. O que é isso? É uma quantidade suficiente de pessoas na sociedade ter adquirido anticorpos de forma a não passar o vírus adiante. Mas sucessos na contenção inicial, basicamente 3 países saltam aos olhos: Singapura, Hong Kong e Taiwan. Todos passaram por medidas extremas de isolamento social e controle. Controle, inclusive, de ida e vinda, controle de geolocalização, controle de ligar para a casa das pessoas e querer saber em detalhes onde elas estiveram, com quem elas falaram e por quanto tempo fizeram isso. Não parece um perfil muito adequado à sociedade brasileira, mas os países que tiveram sucesso comportaram-se dessa forma. Não sabemos também o tamanho do tombo inicial derivado da desaceleração econômica, nem o perfil de recuperação posterior. Incertezas que estão associadas tanto ao comportamento da doença,
pois não sabemos como ocorrerão as próximas ondas, também associadas a que tipos de políticas públicas vão ser implementadas e seu sucesso para estabilizar e acelerar a atividade econômica. Nesse sentido, este é um momento onde a atuação governamental é central e ela deve ser feita tão rápido quanto possível. Isso está sendo, em grande medida, implementado nos principais países do mundo, no mundo desenvolvido, mas a discussão de Brasil parece ainda estar alguns passos para trás. Os dados eles mudam a cada minuto, portanto, a discussão está sendo feita com um corte hoje, dia 25/3, às 9 da manhã. O que nós tínhamos? Alguma coisa como 425 mil infecções no mundo e alguma coisa como 19 mil mortes. É importante lembrar que estas são as infecções registradas. Conforme a doença migra do mundo mais desenvolvido para o mundo menos desenvolvido, a capacidade de registrar casos efetivamente ocorridos, mesmo que assintomáticos, muda muito. Países como Coreia do Sul estipularam testes em massa. Itália ou algumas de suas regiões mais recentemente também. Mas essa não deve ser uma realidade observada nas Américas, especialmente América Latina, e quando e como essa infecção se espalhar para o continente africano. Então, estamos relativamente próximos de não saber de fato, ou não ter nenhuma noção de fato, do tamanho real dessa doença. Mesmo hoje, os números oficiais eles são absolutamente contestáveis por essa incapacidade de avaliar casos que sejam assintomáticos. Como exemplo, países como Indonésia e Índia, dado o tamanho de suas populações, têm número de casos absolutamente irrisórios. Dadas as condições de higiene desses países, a aglomeração urbana não parece fazer absolutamente nenhum sentido. O mundo, nesse interim, se fecha. E aqui várias medidas estão sendo implementadas nos mais diversos níveis e nos mais diversos países. Eu optei por mostrar os países que estão restringindo de alguma forma voos internacionais. Isso é só uma forma de entender que o mundo está tentando, da forma que for possível, fazer uma contenção sanitária da doença. Essa contenção, ela é tão mais bem sucedida quanto mais disciplinados forem os países, as sociedades, e quanto maior enforcement houver nas contenções. Como dito anteriormente, nós temos barreiras técnicas para a contabilização de novos casos, e esses números certamente são maiores. Um ponto importante, no entanto, é a comparação entre casos confirmados, não só com mortes, mas com casos curados. E aqui um comentário importante também. Não se tem ainda total convicção de que a infecção ela só tem um evento, ou seja, uma vez uma pessoa adquirindo o anticorpo, se cuidando e tendo a cura, ela estará imunizada. O perfil de um vírus como a influenza da gripe, tenhamos inúmeras mutações e, portanto, a cada ano, as campanhas de vacinação elas se atualizam para a cepa do ano anterior. É possível que o Covid-19 tenha o mesmo comportamento. O que isso quer dizer, na verdade, é que uma vez estabelecida uma vacina, o que é algo factível num horizonte de 12 a 18 meses, teremos que manter contínuo aporte de dinheiro nesses setores, pesquisa e atualização dessas vacinas, como é feito com outros tipos de vírus hoje em dia. No mundo, começam a emergir sinais de estabilização da primeira onda em países selecionados. Evidentemente, os países que começaram mais cedo, o caso da China, tendem agora a ter um platô nos casos acumulados. É interessante observar o comportamento na Ásia, de Coreia do Sul,
Japão, Singapura e Hong Kong. Todos, de uma forma ou de outra, com sucesso em isolamento e em controle. Especificamente o caso de Hong Kong é interessante, porque Hong Kong estabeleceu controles estritos, relaxou esses controles, e o que eles observaram foi uma aceleração dos casos, especialmente a partir do 20º dia. No mundo ocidental, Itália continua acelerando, questão de pouco tempo, a Espanha ultrapassará tanto os números chineses como potencialmente os números italianos, e uma grande aceleração dos casos americanos. O Irã talvez tenha sido o primeiro país emergente em que essa emergência sanitária ocorreu. Mas, dadas as características do país, especialmente o embargo econômico implementado pelos Estados Unidos, talvez ele não seja um bom experimento para o comportamento da epidemia em economias menos favorecidas. O país possivelmente vai ser esse experimento, o nosso país, Brasil, que por enquanto tem uma progressão registrada que se assemelha muito às progressões de Alemanha e de Estados Unidos no mesmo momento do tempo. Nosso desafio é evitar uma aceleração como a americana e tentar manter um ritmo de aceleração da doença relativamente bem comportado. É interessante também notar o desempenho das províncias chinesas. E o que ele nos conta, a história que ele nos conta, é que as políticas de isolamento são sim políticas importantes para conter a expansão rápida da epidemia. É muito claro que o isolamento implementado em outras províncias que não Hubei, o epicentro da crise, foi capaz de estabilizar o número de casos observados relativamente rápido, no horizonte de 2 semanas. Hubei, por outro lado, levou-se um certo tempo, inclusive, para identificar o que estava ocorrendo, e as políticas de lockdown, que foram mais estritas do que no resto da China, elas levaram à estabilização a partir mais ou menos do primeiro mês. Políticas de lockdown chinesas, elas são divididas em 2 grupos. As políticas de lockdown em Hubei, mais estritas, tiveram duração aproximada de 8 semanas e devem começar a ser flexibilizadas por agora, sendo totalmente liberadas em torno da primeira semana de abril. As políticas de lockdown em outras províncias, elas começaram a ser liberadas hoje, no dia 25/3, e a coisa importante agora, inclusive para os outros países, é avaliar como funciona na China o comportamento da segunda onda de infecções. Sejam casos importados, ou seja, chineses ou estrangeiros que estiveram em outras economias de outros países e trouxeram a infecção de volta. Há um crescimento relevante nesses casos nos últimos dias. E, dentro da própria China, casos não reportados assintomáticos que possam voltar a lançar dúvidas sobre a viabilidade de circulação livre de pessoas na sociedade. Depois de 5 dias, hoje de manhã, Wuhan, que é a capital da província de Hubei, ela observou um caso novo de coronavírus. Isso é importante para a discussão que está sendo feita no Brasil, nos Estados Unidos, em todas as outras economias, sobre o tamanho do lockdown feito e sua efetividade para achatar a curva de infecção. O número de mortes, ele tem um padrão muito claro, na verdade. Itália despega da China, França tem uma aceleração relevante para o mesmo momento do tempo, 16º dia após a 10ª morte. O número chinês é comparável ao italiano. E Espanha, tanto Espanha quanto o Reino Unido, rodam em níveis de mortes acumuladas até determinado momento do tempo, ainda mais elevados do que os casos italianos e franceses. É importante ver como se comportará os Estados Unidos, com uma clara aceleração dos óbitos associados durante os últimos 7 dias. E as curas, as pessoas curadas, isso também é um lado importante da história que tem sido pouco discutido. Aproximadamente 25% da população mundial tem confirmação de cura,
E em escala global, isso está muito concentrado na China, com níveis de cura da ordem de 80%. Quem começa primeiro o problema, começa a sair primeiro deste problema. E a discussão agora é entender se essa imunização ela vai funcionar, se o vírus não vai ter mutações suficientes para infectar novamente as pessoas, e se a segunda onda, seja por mudanças no vírus, seja por importação de casos, não vai jogar novamente a economia chinesa ou a sociedade chinesa numa trajetória de expansão das infecções. Especificamente no caso brasileiro, algumas questões elas são relevantes. Primeiro, do lado positivo. Nossa pirâmide etária ela é bem mais jovem do que a de vários desses países sobre os quais estamos falando. E isso vai, possivelmente, nos ajudar na questão de óbitos. Não na questão de contaminações, mas deveríamos, tudo mais constante, observar números de óbitos no Brasil menores do que foram observados nas economias da Itália, da Espanha, na França ou até mesmo nos Estados Unidos. Isso é uma característica, mas há outras características que jogam contra nós. Por exemplo, nós temos severas carências em saneamento básico de saúde e limites que serão testados muito rapidamente. Esses dois gráficos tentam ilustrar isso. O gráfico da esquerda é o percentual de coleta de esgoto em domicílio na rede geral em 2018, com percentual da população dos estados, dos domicílios dos estados. E o gráfico da direita é a quantidade de leitos hospitalares disponíveis por 1.000 habitantes. Reparem que Brasil tem uma quantidade de leitos hospitalares infinitamente menor do que Espanha, Itália e China. Uma coisa importante nesse gráfico também, o caso alemão, que tem um número relativamente alto de infecções e um número muito baixo de óbitos, possivelmente está associado à qualidade do seu sistema de saúde. Aqui também uma questão importante, segunda questão importante, esses leitos hospitalares não são leitos de UTI. Eu não achei esse gráfico para todos os países do mundo. E a discussão agora ela parece ser muito mais uma questão de TI na medida em que os casos mais severos exigem ventilação mecânica. Uma série de economias, especialmente na Europa, está pedindo às principais empresas do setor privado que modifiquem sua produção para aumentar a oferta de ventiladores mecânicos em tempo recorde. Talvez o caso mais emblemático seja a Inglaterra, onde empresas de produção de eletrodomésticos e no setor automotivo estão disponibilizando suas linhas de produção para começar a aumentar a oferta de ventiladores mecânicos na economia inglesa, na sociedade inglesa. A discussão de linhas de atuação das principais economias globais, ela tem que ser feita de maneira muito cuidadosa, porque existe um périplo, um espectro muito grande de medidas sendo implementadas. Eu consegui separar talvez 6 grandes grupos de medidas que, pelo menos por enquanto, têm norteado o debate global. Primeiro, a prioridade máxima tem sido até esse momento a preservação de vidas, inclusive como forma de preservar a economia. Mas existe um crescente debate sobre o custo econômico da paralisação e de que forma isso pode acabar afetando o bem-estar posterior. É um debate válido, né? Não é possível dizer nesse momento qual é a melhor estratégia. E esse é o grande problema. Estamos lidando com uma coisa inusitada, absolutamente fora das condições normais de temperatura e pressão, para a qual ninguém está preparado. É uma discussão de bom senso, tentativa e erro. Políticas elas estão sendo organizadas no mundo com separação clara entre questões horizontais, ou seja, que afetam todos os setores, e verticais, que são direcionadas a alguns setores, sejam os setores empresariais, sejam os setores na separação, por exemplo, entre setor bancário, setor empresarial real e famílias. As políticas são muito focalizadas, ou deveriam ser, e elas tendem a preservar 3 coisas: a viabilidade dos balanços familiares e empresariais, capacidade mínima de bem-estar, ou seja, a capacidade mínima de obtenção de renda, e aqui especialmente pelas famílias, e um funcionamento mínimo da sociedade, nessa ordem, em termos de saúde, segurança e o próprio funcionamento da economia. É necessário que as políticas sejam implementadas rapidamente. Não é possível esperar desenhos de mecanismos novos
que podem levar o dinheiro a quem precisa num horizonte longo de tempo. Estão sendo priorizados mecanismos já existentes, estão sendo modificados e aumentados para levar o dinheiro a quem precisa. Há um esforço muito grande de coordenação entre as diversas esferas governamentais e os diversos setores da economia e da sociedade, e há um senso geral de calamidade. O que ele quer dizer na prática? Que as restrições que se impõem ao longo prazo, elas são, nesse momento, desligadas, elas são nem secundárias, elas são terciárias. Vários desses temas ocorrem no mundo e, em menor ou maior grau, ocorrem também no Brasil. Infelizmente, na maior parte dos casos, no caso brasileiro, ocorrem em menor grau. Eu não queria fazer uma avaliação exaustiva das linhas de atuação pelas principais economias globais, porque eu acho que acaba ficando um debate muito desfocado. Então, vou fazer um rápido overview, começando pelos multilaterais. FMI e Banco Mundial liberam valores para serem utilizados em linhas emergenciais para os países mais pobres. São valores, dadas as suas capacidades de financiamento, irrisórios, e possivelmente isso tem uma relação direta com quem vai precisar desse dinheiro. Não chegamos ainda no mundo que necessitará dos multilaterais. A epidemia ela começa a se espalhar agora para a América Latina e posteriormente para a África, e esses tendem a ser os países, junto com os países da grande Índia, Bangladesh, Paquistão e talvez até a própria Índia, que vão precisar de mais aporte externo. Então, por um lado, faz sentido que os números divulgados hoje não sejam tão grandes. Por outro lado, não faz sentido divulgar números que não vão servir para absolutamente quase nada. Nos Estados Unidos, a cavalaria foi toda para campo. Do lado monetário, o Fed atuou de forma intensa, basicamente oferecendo suporte ilimitado aos mercados público e privado, seja via corte de juros, seja via afrouxamento quantitativo, seja liberação de compulsórios, melhores das condições de liquidez ou programas de compra de ativos corporativos e programas de compra de ativos com backing, por exemplo, em ativos reais. Do lado fiscal, hoje pela manhã foi aprovado, essa madrugada, na verdade, foi aprovado um acordo fiscal americano da ordem de 2 trilhões de dólares. E que ele repara que, na verdade, ele tem uma série de medidas que tem enorme aumento na rede de proteção social às empresas e famílias americanas. Empresas grandes, como empresas aéreas, setores vulneráveis, que estariam mais expostos a uma forte desaceleração de demanda no curto prazo, micro e pequenas empresas e, importante, renda direta às famílias, inclusive com pagamentos diretos a adultos e crianças e aumento de seguro-desemprego, sendo estendido para 4 meses. Na Europa, o lado monetário talvez não tenha sido tão contundente, até pela própria posição inicial. Cortes de juros, tendo já um juro negativo, não seriam tão efetivos, e o que se teve, na verdade, foi uma expansão do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu. Do lado fiscal, o início do processo é um aumento importante nos gastos fiscais das principais economias do bloco. E aqui eu coloco França e Alemanha, mas o argumento é válido para a Espanha, para a Itália, para a Holanda, para todos os países. Muito intenso, inclusive, no caso alemão, com empréstimos ilimitados para garantia de até 80% dos passivos de empresas ameaçadas pela desaceleração da demanda. Muito foco em pequenas e médias empresas, muito foco no setor real, muito foco nas pessoas. Uma coisa interessante dessa emergência é que, enfim, ela permitiu uma coordenação da política fiscal na zona do euro. Então, para além da política monetária naturalmente coordenada, os países, enfim, decidiram definir metas conjuntas para disponibilizar recursos para a saúde, pequenas e médias empresas e mercado de trabalho, e uma emissão compartilhada de Eurobonds. Enfim, esse evento fez com que Alemanha e Holanda aceitassem essa discussão depois de anos e anos de tentativas dos outros países do bloco. Um caso específico que vale comentário é o Reino Unido,
que é um dos programas mais agressivos, com garantias ilimitadas ao setor real e forte cobertura da população. Garantias ilimitadas do lado monetário, com corte de juros, compra de títulos públicos e privados, injeção de liquidez, e do lado fiscal, não só com renúncias fiscais, apoio a pequenas e médias empresas, mas com políticas explicitamente desenhadas para a população, como, por exemplo, pagamento de 80% dos salários dos funcionários da iniciativa privada por um determinado período de tempo até um máximo esse definido acima da mediana de remuneração da economia, com valor que ainda não está definido, mas já dito ser ilimitado, benefício a desempregados, que vai custar 500 milhões de libras num horizonte de um ano, no máximo, benefícios a micro e pequenas empresas, isenção de hipotecas por 3 meses e pagamento de 30% do valor de aluguel de inquilinos que se mostrarem em dificuldade. Na China, as medidas elas foram mais amplas e aqui temos que tomar um pequeno cuidado, porque ao se observar as medidas de maneira geral, parece que as medidas chinesas elas foram menos intensas. O que a gente tem que observar, na verdade, é que a economia chinesa já opera num nível de dirigismo estatal muito maior do que as economias ocidentais. Então, o fato de você ter tido uma variação menor das políticas na China não quer dizer que o grosso das políticas, em termos absolutos, ela seja menos restritiva ou tenha uma magnitude muito menor do que as propostas do Ocidente. Sugere-se isso pelos grandes números, mas de fato é difícil fazer esse julgamento. Elas passam por corte de juros em todas as linhas, aumento de liquidez, ampliação da liquidez bancária via diminuição das linhas de redesconto, dos custos de redesconto, liberação de compulsórios e forte atuação no mercado interbancário para disciplinar as taxas que passaram no último ano com enorme volatilidade e com um padrão de crescimento. Do lado fiscal, foram antecipadas as cotas de emissão de dívida dos governos locais, totalizando um pouco mais de 120 bi de dólares, reduzidos os impostos corporativos, destacada uma maior proatividade fiscal e feitas medidas específicas na parte de impostos para a região de Hubei. Por exemplo, pequenas empresas em Hubei terão um waiver pelos próximos 3 meses, todos os impostos sobre valor adicionado, sendo que no resto do país as alíquotas serão diminuídas de 3% para 1%. E um standstill de pagamento de juros em principal para pequenas e médias empresas até o fim do segundo trimestre em todo o país, sendo que em Hubei isso vale para todas as empresas, das pequenas às grandes. No caso brasileiro, ressaltam-se algumas particularidades. A primeira é que há uma clara preocupação com a saúde do mercado de crédito. E grande parte das medidas sugeridas pelo Banco Central, aprovadas pelo Banco Central, tem esse tom, especialmente as marcadas em negrito. Ajuste nos compulsórios e flexibilização dos marcadores de liquidez, redução do adicional de conservação do capital bancário e empréstimos com lastros em debêntures. Todas essas aumentam a liquidez no sistema bancário, lembrando que os requisitos de Basileia do sistema bancário brasileiro já estavam acima dos mínimos regulatórios e, portanto, a condição geral do sistema, salvo algumas exceções, é bastante saudável. Ainda se discute empréstimos com lastros em letras financeiras garantidas por operações de crédito, que aumentaria ainda mais a capacidade dos bancos concederem empréstimos. Mas um ponto importante, a discussão talvez mais relevante não seja aumentar a capacidade dos bancos de conceder empréstimo, mas associada a ela, que também é importante, aumentar as garantias de que esses empréstimos serão pagos e que esse dinheiro efetivamente chegará à ponta final. E não há um esforço muito claro nesse sentido. Estou reduzindo ele dentro da política fiscal, mas a gente pode perceber algumas coisas de maneira muito clara. Em primeiro lugar, há muita troca de dinheiro no tempo. Por exemplo, antecipação do 13º, do abono, diferimento da FGTS e redução das contribuições do CMS por 3 meses. Além disso, a troca de dinheiro entre bolsos, por exemplo, tirar recursos do DPVAT e colocar no SUS. Todas essas medidas não geram dinheiro novo. Elas simplesmente estão trocando a disponibilidade do capital durante o ano ou entre setores da economia. Linhas efetivamente novas são o aumento do capital de giro para micro e pequenas empresas via BNDES, com valor de 5 bi, e o standstill do BNDES por 6 meses,
valor de 30 bi, 2/3 disso empréstimos diretos do BNDES, 1/3 disso empréstimos indiretos. Qual o problema? Não há uma discussão organizada das garantias. Nesse sentido, não há tanta efetividade em se oferecer liquidez aos bancos para que emprestem, na medida que não há garantia do dinheiro chegar à ponta final. Em termos gerais, diria que, no comparativo, a atuação brasileira ela tem sido, até o momento, insuficiente e com problemas de focalização. O impulso fiscal, descontando as trocas de dinheiro no tempo entre setores, ou seja, dinheiro efetivamente novo, é de 2 pontos percentuais do PIB, mais ou menos. Isso é infinitamente inferior ao observado em outras economias. Há uma excessiva concentração no lado bancário. O lado bancário é importante, mas os outros setores reais, sejam as empresas ou principalmente neste caso, as famílias, precisam de tratamento mais adequado. As medidas desenhadas, elas deram um peso excessivo ao setor formal da economia. O problema é que 42% da população ocupada está no setor informal. Essas pessoas, basicamente, das medidas até agora divulgadas, seriam beneficiadas pelo aumento do Bolsa Família, mais ou menos 10% do tamanho do programa, alguma coisa como 3 bi de reais, podendo ser estendido posteriormente, e a migração dos recursos do DPVAT para o SUS. A princípio é pouco, principalmente pelos dados de desemprego que se avizinham, e a gente vai falar um pouco mais disso adiante. E comentários óbvios, sobre os quais eu não quero tecer muitos detalhes. Temos óbvios problemas de coordenação política e óbvios problemas de desenho. Desenho é importante. O custo da inação pode ser muito relevante, não só em termos de vidas hoje, como afetando a recuperação e o bem-estar posterior. Bom, feito esse apanhado geral, uma discussão de cenários. E na discussão de cenários, a resposta honesta é que ninguém tem muita noção do que pode acontecer. Basicamente porque nós temos 5 grandes limitações nesse momento, pelo menos. Primeiro, há poucas informações disponíveis em termos de dados, com maior destaque no caso da economia chinesa, e alguns detalhes começando a ser observados nos Estados Unidos e na Europa. No caso brasileiro, por exemplo, não há absolutamente nenhum sinal de dados disponíveis que tratem sobre fevereiro ou março, especialmente março. Temos um problema de metodologia, né? Nós sempre tivemos acostumados a trabalhar em condições normais de temperatura e pressão. Isso é hoje o que nós definimos como solução de Cantor, ou seja, as correlações e elasticidades usuais, elas tendem a não funcionar de forma relevante. Ou seja, usar os métodos passados, os métodos usuais, e deles querer tirar conclusões muito fortes, nesse momento é temerário. Temos um problema de comparabilidade histórica, né? O último grande evento global que tem características similares é a pandemia da gripe espanhola no início do século XX. A imensa maioria dos países não retropola suas séries até lá, então é difícil fazermos uma comparação histórica. Interessante que o caso brasileiro, com determinados cuidados que eu vou citar posteriormente, permite que façamos isso. Então nós temos uma comparação histórica para o Brasil que parece ser mais fina com o evento da gripe espanhola do que observado em outras economias. Há enorme incerteza no tamanho do vale, na atuação das políticas públicas, no perfil da recuperação, no tamanho dos efeitos colaterais socioeconômicos e sanitários e no perfil da retomada posterior a tudo isso, inclusive considerando a possibilidade de novas ondas de infecção. E, ligado a isso, a retroalimentação. Não só na discussão da própria infecção, mas na discussão de que, como a epidemia está varrendo o mundo em ondas, os primeiros países a sair da primeira onda podem começar a ter o seu desempenho econômico e social afetado pelos outros países que estão no meio da sua desaceleração. No mundo integrado, isso faz sentido e isso deve ser, na medida do possível, incorporado às análises. Para tentar organizar o debate, nós vamos definir 3 opções de retomada. Elas são absolutamente exógenas, né? A primeira é o V curto. O V curto é um choque intenso,
E um trimestre depois, nós voltamos à trajetória de recuperação que seria esperada antes do choque. O V longo faz a mesma coisa em 2 trimestres. E um U alonga esse período em todas as economias para 2021. É importante entender a posição dos vales. Na Ásia e na China, primeiro trimestre. Na Europa, nas Américas, segundo trimestre, com início de vazamento para o terceiro trimestre, especificamente nos casos americano e brasileiro. Vamos usar todas as informações disponíveis e tentaremos ser criativos. Então, dados, hard data onde existem, no caso chinês em específico, comparações históricas, avaliação das projeções de mercado e, acima de tudo, bom senso e prudência. É importante, nesse momento, entender os limites dos exercícios que nós estamos fazendo. Hard data chinês. Gigantesco choque nas manufaturas, observado tanto nos gráficos de PMIs quanto nos gráficos de produção industrial, com destaque para as empresas privadas. Em termos de dispersão, dados até fevereiro. Dos 41 setores industriais pesquisados, 39 observaram contração ano contra ano. As únicas exceções foram refino de petróleo e fabricação de combustível nuclear. Nas regiões chinesas avaliadas, 31 regiões, todas, sem exceção, mostraram recuo da indústria ano contra ano em fevereiro. Alguns casos, obviamente, muito mais dramáticos do que outros, como foi na província de Hubei. Para além da indústria, severíssimos impactos nos serviços e no varejo. E esse é um ponto importante que vai nortear o debate de recuperação posterior. A indústria pode ser religada de forma relativamente rápida. O varejo deve ter, não só na China, como nos Estados Unidos, na Europa e no mundo, um perfil de recuperação muito mais lento. Seja porque a destruição de valor nesse setor tende a ser maior, tende a ser porque muitas dessas empresas e pessoas que trabalham nesse setor possivelmente serão tomadas pelo medo no início da retomada posterior. Destaque aqui para o setor de restaurantes na China. Uma queda real de pouco mais de 50% em fevereiro. Por que isso é importante? Porque tipicamente são micro e pequenas empresas, e isso vale para a China e para qualquer lugar do mundo. Micro e pequenas empresas com pouca gordura de capital e grandes empregadores, sejam formais ou informais. Inclusive na China, nesse momento, dado o choque ocorrido, certas políticas públicas começam a ser desenhadas especificamente para este setor, especialmente ao nível regional. O cenário das famílias chinesas, lembrando, já era conturbado em 2019, com aumento do endividamento, com diminuição do emprego, com aceleração da inflação por causa da gripe suína africana, fica ainda muito pior. A geração de empregos humanos colapsa, 5,5% no acumulado em 12 meses, ou ano contra ano é uma queda de 2 dígitos, se não me engano, 17%. E a pesquisa de desemprego urbano dá um salto em fevereiro. Os otimistas diriam, o número é baixo, sai de 5,3 para 6,2. É importante, no entanto, perceber o padrão de variabilidade dessa série. Nós medirmos a variação em desvios padrão, vemos uma variação de quase 4 desvios padrões em um mês. Isso é, desvios padrão em um mês. É muita coisa. E isso é um prenúncio do que pode ser observado nos mercados de trabalho de outras economias. Primeiros sinais já emergem nos Estados Unidos e essa é uma discussão crescente na Europa e no Brasil. Os dados de altíssima frequência diários sugerem alguma luz no fim do túnel. Comparando com o início de janeiro, primeiro dia de janeiro, há certa recuperação nas vendas imobiliárias, no consumo de carvão para energia elétrica, frete de containers em portos e congestionamentos de trânsito. Congestionamento de trânsito, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse número, porque como o Ano Novo Chinês ele teve um feriado duplicado,
as pessoas passaram a voltar para casa num momento inusual. Dá para perceber isso claramente comparando a curva usual de 2019, que seria esse padrão, com a curva de 2020, que começa a acelerar aqui. Poluição do ar em níveis baixos e cinemas sem absolutamente nenhuma demanda. De novo, reforço o comentário que eu fiz há pouco. A discussão de indústria, ela pode sim ter uma retomada rápida e o presidente Xi Jinping exortou as indústrias a voltarem a produzir. A questão de serviços tende a ser mais longa e uma retomada muito mais difícil e muito menos homogênea do que no caso industrial. Na história chinesa, grandes eventos que não são perfeitamente comparáveis, talvez em termos de variação da ociosidade na economia, o evento da Revolução Cultural, quase ao final do governo de Mao Tse-tung, tenha sido relevante. Nesse período, a estimação que nós fizemos para a variação da ociosidade na economia chinesa foi de aproximadamente 6 pontos percentuais do PIB. Ou seja, quando a economia hoje roda mais ou menos perto do seu potencial na China, nós traríamos o crescimento do ano das cercanias de 6 para as cercanias de 0. Tentando usar modelos. Nós temos um modelo antigo que tem sido utilizado já há algum tempo para fazer contas de previsão do PIB trimestral chinês. O modelo ele tem um desempenho bom. Em algum momento de 2017 e 2018, ele inclusive permitiu que nós fizéssemos parte, através da Fundação Getúlio Vargas, de rankings globais de projeção de PIB chinês na Bloomberg. Chegamos a ser top 5 em 2 trimestres na virada de 2017 para 2018. Então, ele é um benchmark válido, ainda que tenha o problema de que a estrutura dos modelos hoje ela tende a não ser válida, dada a natureza do choque e o ineditismo desse choque. Aplicando as informações disponíveis mais recentes, que são comportamento do PMI em suas aberturas, tanto manufaturas como em serviços. Comportamento da indústria com suas aberturas. Comportamento das vendas no varejo com suas aberturas. Comportamento dos investimentos em ativos fixos com suas aberturas. Comportamento da construção civil com suas aberturas. E comportamento do mercado acionário, usando novamente as hipóteses exógenas de recuperação em V, recuperação em V longo e recuperação em U, como definidas anteriormente, nosso modelo usual chegaria a estas expansões para o PIB chinês no ano. Uma queda intensa da cercania de 6% de crescimento ano contra ano no último trimestre do ano passado para uma contração de 1,3%, e dali tomando caminhos alternativos que nos levariam a expansões no melhor cenário, que é o V curto, de 4,2%. Ou seja, no melhor cenário eu perderia 1,8 pontos percentuais da economia neste ano, de crescimento da economia neste ano. O problema é que esse tipo de modelo ele não se enquadra exatamente no choque atual. Então, nós fizemos um outro tipo de simulação para tentar comparar resultados. É o seguinte: de cada componente do PIB chinês, e nessas componentes do PIB chinês, eleger variáveis de alta frequência nos dados de indústria, serviços, comércio, financeiros, etc., que possam replicar, com alguma manipulação, o comportamento trimestral do PIB chinês durante o ano de 2019. Ou seja, esse modelo ele foi calibrado para que estas variáveis, como exemplo, a produção industrial de mineração, ajude a refletir o comportamento do PIB de mineração, e por sua vez vai somar no PIB industrial. Os modelos foram calibrados para travar o crescimento do ano agregado, do PIB agregado. Ou seja, eu não estou preocupado com as componentes em si, mas que elas somem o crescimento observado em cada um dos trimestres. E a variável de calibragem foi a administração pública. Faz sentido, inclusive, nós fazermos isso, porque nesse momento nós não sabemos o tamanho da administração pública chinesa para frente. Com esse arcabouço, nós podemos fazer 2 exercícios. Supor que o comportamento do primeiro trimestre será o comportamento acumulado até o final de fevereiro, e supor que o comportamento do primeiro trimestre responderá a uma hipótese heróica
para o comportamento em março, que é uma diminuição de 50% de quedas observadas. Por que 50%? Porque eu não tenho absolutamente nada melhor para dizer. Isso nos leva às seguintes projeções de crescimento no primeiro trimestre. Contração, se o primeiro trimestre for o equivalente a fevereiro, de 16%, e contração de 8%, 7,8%, com essa hipótese heróica para março. Vamos pegar esse ponto de partida e fazer os mesmos exercícios anteriores. Se o início do ano for o pior cenário, a economia, num cenário benigno, vai ter um mínimo crescimento nesse ano. E um cenário de V mais longo, tanto o cenário de V longo como o cenário de U, nos levam, no caso do V longo, para uma contração e no caso de U, para uma depressão. Se formos até março, temos algum crescimento no cenário de V curto, no V longo, estabilidade, e novamente contração no cenário de U. Ou seja, a dispersão de cenários estimados possíveis para a economia chinesa vai de um crescimento de 4,2 no V curto para o modelo econométrico a menos 11,3 no modelo bottom-up, no cenário que parece ser o mais agressivo. A dispersão é gigantesca. Né? Parece absolutamente razoável que o crescimento chinês esse ano seja ordem de grandeza, pelo menos a metade do que foi observado no ano passado. E temos uma incerteza gigantesca. 1. Do perfil das políticas públicas. 2. Do perfil de retomada. 3. De como a sociedade e a economia chinesa lidarão com eventuais e possíveis novas rodadas de infecção até que uma vacina seja pesquisada. Do lado americano, europeu e brasileiro, nós vamos observar um espelho dessa discussão, defasada no tempo, porque as primeiras informações começam a chegar somente agora. Nos Estados Unidos, uma forte e rápida queda nos FEDs regionais de Filadélfia e Nova York, sinalizando uma abrupta contração da atividade industrial, uma fortíssima aceleração nos pedidos de seguro-desemprego. Aqui é uma questão importante, pensando em desvios padrão. Na China, a gente está discutindo 4 desvios padrão no dado de fevereiro. Este dado de março sugere alguma coisa equivalente nos dados americanos, pelo menos na discussão de pedidos de seguro-desemprego. Ou seja, essa é uma crise que terá um impacto gigantesco nas condições de emprego e renda da população. E, portanto, ela é uma crise que vai exigir uma atuação forte e decisiva dos governos para prover renda e condições de consumo para a população como forma tanto de se tratarem como de ajudarem no processo de retomada. Dados, expectativas de inflação 12 meses, expectativas de inflação break-even inflation de 5 anos, ou as CIPs, que são inflações de 5 anos para os próximos 5 anos, ou seja, 5 com 10, colapsaram. Tanto pelo lado da perspectiva de forte diminuição de demanda de curto prazo, como pela crise dentro da crise, que é o choque nos preços de petróleo. Como fica a questão histórica americana? Nós não temos os dados que chegam à gripe espanhola, temos dados que chegam, por exemplo, até as grandes contrações observadas na crise de 29. A discussão aqui talvez seja relevante identificar se este será um evento de desaceleração com forte desaceleração de desemprego ou não. A princípio, na largada, sim, mas a depender do padrão das políticas públicas, isso não necessariamente precisa ser uma coisa perene. Nesse sentido, a gente tem uma grande discussão sobre se essa crise ela pode se assemelhar muito mais, por exemplo, às crises observadas pós-Segunda Guerra, na verdade na época da Guerra da Coreia, na crise dos anos 80, ou se ela vai se aproximar das crises do pré-guerra, Segunda Guerra, ou crise de 29. Ninguém sabe ao certo. E fazendo a continuação desse debate, ninguém sabe ao certo, essa tabela compila as principais projeções de crescimento trimestre a trimestre, ajustado, sazonalmente, anualizado, de grandes instituições americanas. Eu optei aqui por colocar os dados do primeiro e do segundo TRI, não colocar os dados anuais, porque muitas empresas não divulgaram dados anuais, mas quase todas, ou na verdade todas, praticamente, com exceção do Deutsche Bank, divulgaram projeções de desemprego para o segundo trimestre. Começando pelo desemprego,
A taxa de desemprego americana está rodando no final de 2019 em 3,5%. Não há nenhuma projeção que não leve a um sensível aumento da taxa de desemprego já neste trimestre. Em alguns casos, como Morgan Stanley, praticamente quadruplicando, um pouco menos de quadruplicando nesse período. Associado a isso, enormes contrações analisadas do PIB no segundo TRI, também com destaque absoluto para Morgan Stanley, destacando Goldman Sachs também. Há enorme dispersão nos números, como você pode ver. E há muita incerteza, porque não sabemos de fato como isso vai desenrolar, não sabemos quanto tempo isso vai durar e não sabemos qual será o perfil de reação das empresas, das famílias e, neste momento, mais importante que tudo, do governo. Na Europa, de novo, mesma discussão. Primeiros indicadores disponíveis mostram no Flash PMI de março um colapso da atividade, especialmente serviços. Esse é um ponto importante que tem que ser, de novo, reforçado. Acima de tudo, este é um choque no setor de serviços. E nós somos economias de serviços, tanto no Brasil quanto no exterior. A comparação de crises na Europa fica prejudicada até pela própria natureza da zona do euro, que é relativamente recente. Os eventos de 2009 e 2012-13, eles não têm o mesmo fato gerador, apesar de terem sido eventos muito importantes que trouxeram implicações de prazo longo, porque se iniciaram no setor bancário e no setor corporativo também, juntando a crise de na crise de 2008. Então, do lado histórico, talvez nós não tenhamos uma métrica adequada na Europa. E as simulações de terceiros? São poucos dados disponíveis, especialmente porque as casas começaram a revisar as suas projeções após a divulgação do Flash PMI. Então, os senhores percebem que, na verdade, os números eles estão muito mais defasados do que no caso americano e números cada vez mais negativos. O que é interessante nessa tabela é que ninguém das pessoas que eu consegui compilar está prevendo qualquer expansão do PIB europeu esse ano. Ou seja, pelo menos um processo de recuperação em V longo. Não há na Europa nenhum sinal de discussão de uma recuperação de V curto, como há a esperança na China, como há a tratativa, né, e toda a comunicação do governo vai nessa direção, e como há a esperança no caso americano, ainda que no caso americano seja mais esperança do que uma possibilidade de fato. Na Europa, a discussão toda é de um V bem longo ou de uma recuperação em U. E no caso brasileiro? Bom, no caso brasileiro, nós voamos absolutamente cegos até o momento. Não há nenhuma informação disponível, oficial,